Bom dia para os senhores e para a senhora. Tudo bem? Bom dia. Tudo firme? Sextou. Sextou, né? Sextou. Exato. É sempre um clima um pouquinho mais intensificado, né? Paulinho, bom dia para você, meu querido Urso. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Você sabe que ontem eu estava no meu grupo de zap dos meus sneakers e tal. Tem um monte de doido que gosta de sneaker e fica mandando às vezes algumas coisas de política, né? E aí os caras mandaram um vídeo ontem de uma emissora da qual eu não vou falar aqui o nome. Lógico. Não vou, mas eu imagino que vocês saibam muito bem. E de um jornalista dizendo o seguinte: o mercado é bolsonarista. Ele falou com todas as letras dizendo que o mercado seria alguém bolsonarista. Eu queria que você pudesse comentar um pouco essa fala, porque eu achei tão surreal, mas tão surreal, falar que o mercado financeiro é bolsonarista, que eu quero entender, em primeiro lugar, o que é mercado, né? Porque as pessoas às vezes acham que é tipo uma pessoa física, né? Vamos sair com o mercado, bater uma bola com o mercado, né? Enfim. Isso. Não é o Walter Mercado, né? Exatamente. E eu quero entender essa fala, né? O que leva uma pessoa a dizer que o mercado é bolsonarista? Olha só, lembra que um tempo atrás eu falei aqui que, de um modo geral, o mercado financeiro apoiava o Lula? Falei isso durante o programa, teve gente que riu, aí depois veio a cartinha da democracia e todos os caras grandes lá do mercado, todos os grandes gestores de fundos, os donos de banco, etc., estavam lá assinando a cartinha pela democracia. E aí, naquele momento, muita gente riu. Como que você pode dizer que o mercado financeiro... Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, o mercado financeiro também apoia o Partido Democrata. E tem um monte de explicação para isso, mas o que a gente pode dizer é que no final eles sempre eles quebram a cara. Se você for olhar o quanto que as ações já caíram nos Estados Unidos nesses últimos 2 anos de governo Biden, é uma desgraça. No Brasil, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, questão de tempo, pode ter um pequeno pequeno up no mercado por um tempo, depois vai ter uma queda gigantesca. Agora, repara isso que você falou, Paulo, repara as pessoas que assinam essas cartinhas, as pessoas que fazem os famosos jantares para o Lula, vê quem são os maiores doadores de campanha do Lula, são sempre as pessoas do mercado financeiro. E isso já é assim há muito tempo. Existe uma memória antiga das pessoas que pensam, assim, talvez na década de 80, quando o mercado financeiro era majoritariamente mais voltado à direita. Mas as pessoas precisam entender que o mercado financeiro mudou muito. Houve uma mudança muito grande no mercado. Aquele mercado financeiro, você pensa lá, Lobo de Wall Street, aquilo acabou. Hoje você tem, o mercado financeiro é de investidores institucionais, de grandes gestores de fundo. E esses caras, de um modo geral, transitam muito perto do poder. Foram educados em escolas com uma visão bastante, para usar o termo que a Zoe gosta, humanista. Então, tem uma certa culpa burguesa, gostam de sinalizar virtude, se sentem culpados por serem tão ricos, e aí jogam, assinalam, fazem concessões à esquerda. Só que o Lula passou o tempo inteiro acenando durante a campanha para essa turma, dizendo que a turma do Boulos não ia mandar nada, que para esquecer o governo Dilma, que agora ia ser o governo Lula. Lembra do governo Lula, como foi bom naquele momento, em 2002, desde 2003, na verdade? Lembra como foi bom, como a economia cresceu em 2005? Que ele fazia muito superávit, que ele criou reservas. Ele só esqueceu de lembrar para as pessoas que o mundo viveu a sua maior bonança naquele momento, que durante o governo do PT, o governo federal mais do que dobrou a sua arrecadação, e por isso que o governo conseguiu fazer um pouquinho de superávit, por isso que o governo conseguiu se endividar tanto naquele momento, as taxas de juros mundiais muito baixas. Ele esqueceu de contar que naquele momento o mar era bom. E aí ficou prometendo Henrique Meirelles, e no final está entregando Guido Mantega, está entregando o Lula dizendo que certas despesas agora serão consideradas investimentos sociais, o Lula dizendo que todos nós temos uma dívida com a sociedade, todos nós temos uma dívida com a sociedade. Aquilo que eu estava falando ontem, como que você pode virar para um motorista de aplicativo
que às vezes está rodando 14 horas por dia, e falar que esse cara tem uma dívida com a sociedade? Como é que você pode falar para um comerciante cujo estabelecimento ficou fechado na pandemia por ordens draconianas? O cara tem pequena loja de roupa deles ali, o pequeno botequim dele. Como é que você pode dizer que esse cara tem uma dívida com a sociedade? Que dívida que esse cara tem? Esse cara é a pessoa que carrega a sociedade. Como é que você pode dizer para um trabalhador que pega um ônibus 4h30 da manhã e chega em casa às vezes 9h30, 10 horas da noite e ainda tem que preparar alguma coisa para os filhos? Como é que você pode dizer que esse cara tem uma dívida com a sociedade? É que as pessoas... o Lula fala bem, eu falo, presta atenção no que ele está falando. Como é que pode dizer, Paulo, que até que um empresário bem-sucedido, que muitas vezes começou a sua vida com nada e construiu uma empresa gigante que emprega 20, 30, 40, 50 mil funcionários, como é que você pode dizer que esse cara tem uma dívida com a sociedade? Ora, a sociedade é que tem uma dívida com essas pessoas. Os governos que mamam nas tetas e se sustentam com uma série de benesses, com motorista, com auxílio isso, com auxílio aquilo, com aposentadorias especiais, os governos é que têm uma dívida com essas pessoas. Mas, ô Paulinho, é exatamente o oposto. Só que agora nós vivemos a sociedade da inversão. Você sabe que a gente, pelo menos eu posso acho que enquadrar todos nós aqui nesse sentido. Todos nós aqui defendemos o que a gente chama de responsabilidade fiscal. Mas eu acho que a gente também tem que olhar para os nossos próprios erros, a gente que defende responsabilidade fiscal, de compreender o nível de discurso que a gente está passando e transmitindo para as pessoas. Hoje pela manhã eu estava vendo o Luiz Felipe Dávila, que foi candidato à presidência da República pelo Partido Novo e tal, estava vendo uma entrevista dele, e eu gosto dele, acho um cara, legal, preparado e tal, mas eu acho que é um cara que está absolutamente desconectado do que é o discurso de responsabilidade fiscal. Sabe por quê? O cara chega e fala o seguinte: olha, mas o trade-off do Lula é assim que funciona. Turma, o que é trade-off? Day after day, né? O mercado funciona assim, day after day. 90% das pessoas não entendem. É assim, quem defende responsabilidade fiscal, eu sei que é muito difícil, eu compreendo o quanto é difícil isso, porque é um tema mesmo complexo. Mas, porra, como é que a gente combate o discurso da picanha? É isso que a gente tem que pensar agora. Como é que a gente vai combater o discurso da picanha? Porque o discurso da picanha é fácil. Porra, as pessoas estão passando fome, eu quero comer bem, picanha. E da onde que sai o dinheiro? Assim, como é que a gente vai combater isso, Fê? Olha, isso é uma coisa que eu quero saber. Uma coisa que chamou muito atenção ontem no discurso do Lula, primeiro que eu acho que o Lula, ele parou lá na década de 80, sabe? Eu acho que vinha ainda com esses discursos aí de fome, saneamento básico. Eu acho que aí isso ainda é muito... ok, eu acho que faz parte, alerta também. A gente vive num país onde realmente isso faz parte, infelizmente, né, da grande maioria, mas isso ainda não é também o grande teor de toda essa história. Então, quando ele vem com esses discursos, que na minha opinião é extremamente capenga, né, que eu acho que ele deveria passar ou tentar um media training, alguma coisa do gênero, justamente para aprimorar, porque ele estacionou. O discurso do Lula, infelizmente, é um discurso extremamente retrógrado, aonde ele traz, se vocês perceberem, são efeitos de linguagem extremamente poderosos, aonde ele fala algumas questões. Eu acho que o Lula ele faz muito mais barulho do que realmente ele tem aí um discurso efetivo. Eu não consigo, na verdade, ver tantos problemas ou tantas inadequações em tantas questões aí que ele traz à tona. Eu acho que essa coisa da picanha é uma história que me incomoda muito, porque eu acho que, em primeiro lugar, eu acredito que o brasileiro ele precisa muito mais do que picanha, né? O brasileiro precisa de arroz, feijão na mesa, de dignidade, de educação, porque não adianta você ter uma picanha se você não tem educação, se você não tem o fator primordial dentro da sua casa, que é cultura, acesso realmente ao estudo. Então fica complicado de você falar, porque você pode... tem um ditado que diz: não dê pérola aos porcos, né? Porque quando você não tem cultura e você não tem educação, você pega uma peça de picanha, não adianta absolutamente nada, né?
Você quer falar, Paulinha? Eu até ontem, uma hora você me chamou, né? A gente estava terminando de ouvir o discurso. Eu acho que o principal ponto é o seguinte: o que as pessoas esperam do Lula agora é que ele coloque as cartas na mesa. A eleição acabou. Recontar a história dele, criticar o Bolsonaro, já foi-se o tempo. As pessoas querem saber quem vai ser o ministro, as pessoas querem saber qual será a linha econômica, se vai regredir para uma coisa aos modos que aconteceu no governo Dilma, ou se não, se vai ser um governo mais liberal. Está na hora de botar as cartas na mesa. O Brasil não está passando por um período de céu azul, nem o Brasil, nem o mundo. E desestabilizar o mercado, seja ele o Walter Mercado, o grande mercado, quem opera a mesa, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. É hora de ser pragmático. Lula, as pessoas querem saber quem vai compor o seu ministério, qual será a linha econômica do seu governo. É isso que as pessoas querem saber. O mercado, o mais pobre, o mais rico, o brasileiro quer saber, merece saber. E quanto mais cedo o senhor fizer isso, menor vai ser a desestabilidade. É só isso. Ô Zoe, ontem o Henrique Meirelles falou que o Lula dilmou. O que significa isso, hein? Ele está se fazendo de sonso, né? É a grande realidade. Porque, eu não sei, Figueiredo, você ficou surpreso com as falas do Lula ontem? Foi uma surpresa para você? A irresponsabilidade? Eu também não. Porque durante a campanha dele, ele já vinha sinalizando isso. Ele com a questão aí de acabar com o teto de gastos, com a irresponsabilidade fiscal. Então, na campanha dele, ele era bem claro no discurso dele. E eu sempre falei aqui no Morning, gente, ele está deixando bem claro qual é o posicionamento dele, o que ele vai fazer caso eleito. E isso só foi uma confirmação. Eu não fiquei surpresa. O Meirelles agora está querendo tirar a dele da reta e ainda desejou boa sorte ao povo. Boa sorte para vocês. Boa sorte para os trouxas, né? Para os retardados. Que é a gente que paga o pato. Só ontem, a gente perdeu, o Brasil perdeu 100 bilhões. 100 bilhões de reais, minha gente. Vocês sabem o que é isso? O homem ainda nem assumiu. Ele não está com a faixa de presidente ainda, só em janeiro, que ele vai ser oficialmente o presidente, né? Com faixa e tudo. E já está causando prejuízo ao Brasil. Mas, infelizmente, cara, não foi por falta de aviso. As pessoas avisaram. Nós aqui avisamos. Agora, vocês não ouviram porque vocês não quiseram. Vamos escolher o menos pior. Se para vocês o menos pior é esse aí, que ainda nem sabe quem que vai ser o ministro aí da fazenda dele, desculpa, mas alguma coisa de muito errada tem com você, com a tua cabeça. O Bolsonaro, quando foi eleito em 2018, ele já cogitava o Paulo Guedes, já tinha falado publicamente que seria o Paulo Guedes o seu ministro da Economia. E o Lula? Vai ficar só no discursinho de, no meu governo passado, é o que a Paulinha falou. Ontem, enquanto ele começou a discursar, eu falei, gente, o cara só fala do passado. E o presente e o futuro. O brasileiro quer saber. Com esse discurso dele ontem, que mostrou claramente ignorância em relação à economia, ele deveria ser sensato e pelo menos colocar um ministro aí que fale por ele, porque o Bolsonaro é ignorante em muitos aspectos. Mas uma coisa muito positiva é que até pessoas da esquerda, pessoas que não apoiavam o governo Bolsonaro, eles falavam. Pelo menos ele colocou pessoas técnicas no seu ministério. Então, se você não sabe sobre um assunto, não fale sobre ele. Não vomite pela boca, coisa que você não sabe. Coloque alguém que saiba. Ele começou com o pé esquerdo. E é só o comecinho. É só, assim, é um gostinho. É para você ver aí o que nos espera nesses próximos 4 anos. Eu, sinceramente, não sou favorável a esse governo. Mas eu torço para que não seja tão ruim como eu imagino. Porque vai afetar a vida de todos os brasileiros. A gente não pode ser egoísta de porque uma pessoa uma pessoa que você não concorda foi eleita, você torcer contra aí o governo dele, que dê tudo errado. Porque nós vamos ser afetados por isso. Os mais necessitados vão ser mais afetados por isso. Mas, infelizmente, ele provou aí o que eu, Figueiredo e muitas pessoas já sabemos que vai acontecer. Vai ser um fiasco, vai ser um retrocesso total. O Bolsonaro entregou o país com deflação, com o emprego caindo, assim, histórico, números históricos. E vai ser um retrocesso total. Tudo que a gente avançou nesses 4 anos de governo aí de Bolsonaro, um governo mais liberal, com o ministro da Economia que verdadeiramente entende o que faz,
a gente vai retroceder tudo. E os mais afetados vão ser os pobres. Infelizmente. Classe média, sim, todo mundo vai sair prejudicado. Mas os mais pobres são sempre os mais afetados. Uma coisa que resolveria é a educação financeira em sala de aula, por exemplo. As pessoas saem do ensino médio, do ensino fundamental, sem saber sobre dinheiro, sem saber sobre nada. Então, os mais pobres acabam caindo nesse discurso fácil de... Não, o Estado vai me dar picanha. O Estado paternalista vai me acolher. E as pessoas não têm noção o que é bolsa de valores, as pessoas não têm noção de nada disso. Resolveria, em sala de aula, as pessoas terem acesso ao mínimo sobre esse assunto, para não caírem em discursos golpistas como esse, porque é golpista esse discurso do Lula. É um golpe que o Brasil está recebendo já, os impactos estão chegando. De uma irresponsabilidade tão grande, o Brasil já perdeu a credibilidade que começou a recuperar no governo Bolsonaro. Já a imagem do Brasil no exterior está horrível, simplesmente pela eleição aí desse homem, que a gente não consegue explicar como é que ele chegou na presidência, depois de ter passado por todos os processos que passou. E agora, com esse discurso dele, o Brasil se afunda ainda mais. Quem que vai querer fazer negócio com o Brasil, com a instabilidade que esse homem está trazendo com esse discurso? Uma coisa é, na prática, o que ele está fazendo, e muitos falam, mas o discurso dele... Gente, o discurso dele já está se associando à prática. Olha aí. Por falta de aviso não foi. E ainda tem gente que acha que vai ter picanha no final de semana. Vocês acham mesmo que vai ter picanha? Caiu na real. Caiu na real. O Brasil perdeu 100 mil bilhões ontem. Em apenas, 30 minutos de discurso. O cara abriu a boca, acabou. O dólar subiu, a bolsa despencou. Caiu na real. Esse é o começo. Infelizmente, vocês vão ter que experimentar o gostinho amargo para ver se cai na real de uma vez por todas. E percebem que esse discurso da esquerda não faz o menor sentido. E que na prática só traz miséria e pobreza. Não vai tirar os pobres da miséria. O que tira pobre da miséria, da extrema miséria, é emprego. E esse discurso do Lula, o que vai gerar é inflação e desemprego.